Eu esta manhã queria falar-vos sobre um tema que todos nós já ouvimos falar. E é aquelas perguntas recorrentes que nos leva sempre a questionar e que é uma coisa muito importante. E há bocadinho o Nando estava a orar que Deus ajude os jovens a tomar boas escolhas. E para tomarmos boas escolhas é preciso saber uma coisa muito importante, que é qual é... qual é a vontade de Deus, não é? Aquela pergunta que vale $1 milhão, como se costuma dizer. Qual é a vontade de Deus? Eu sei que todos nós já ouvimos falar sobre o tema. Eu próprio já falei. Mas eu pergunto-vos, não é verdade que de volta e meia, quase dia sim, dia não, nos deparamos, mas qual é a vontade de Deus para este assunto? E muito embora nós ouçamos falar constantemente sobre o tema, a verdade é que constantemente somos confrontados com dúvidas para perceber qual é a vontade de Deus. É sinal que precisamos de ouvir falar mais sobre este tema, nem que seja para nos alertar e dar-nos pistas sobre como perceber e descortinar a vontade de Deus. Eu não vos vou dar nenhuma varinha mágica esta manhã para que vocês possam, em qualquer circunstância, saber a vontade de Deus. Até vos vou dizer mais. A maior parte das coisas nós nunca saberemos. Só saberemos quando chegarmos ao céu. Mas há muitas coisas que nós poderemos saber. Quando nós olhamos para o nosso mundo é um verdadeiro quebra-cabeças. Olhamos para a Síria, olhamos para a África, olhamos para Portugal e vemos tanta desgraça. Olhamos para nós mesmos, vemos as nossas cicatrizes. E por muito que estejamos perto de Deus, muitas vezes não iremos perceber porquê. Porquê? E acreditem, já dizia Mark Twain, é muito fácil lidar com a adversidade, sobretudo com a dos outros. Nós, quando alguém tem um problema, nós temos sempre a resposta. Olha, no teu lugar eu faria isto e aquilo e o outro, e parece-nos tudo relativamente fácil. O pior é quando o problema bate à nossa porta. De repente parece que nos faltam as respostas, não é? Como ele dizia, é muito fácil lidar com a adversidade, sobretudo quando é dos outros. Quando é a nossa é mais complicado. E muitas vezes nós escavamos, nós procuramos e não entendemos porque é que aquilo está a acontecer. Ou porque é que certas coisas estão a acontecer. Não entendemos. E grande parte do plano de Deus, sinceramente, não nos faz sentido. A vontade de Deus é como ele diz, indescrutinável. Eu gostava que lessem comigo esta passagem que está no livro de Jó. Vamos ler algumas passagens, não muitas. Livro de Jó, e que nos fala um pouco sobre a vontade de Deus. Jó, capítulo 9, versículos 10 a 12. 9, 10 a 12. O que faz coisas grandes que se não pode... Está-se a referir em relação a Deus. Que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, ou seja, que não se podem entender. E maravilhas tais que não se podem contar. Ou seja, as maravilhas são tantas que eu não consigo contabilizá-las. Versículo 11. Eis que passa por diante de mim e não o vejo, referindo-se a Deus, e torna a passar perante mim e não o sinto. 12. Eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem dirá o que fazes? Eu gosto desta passagem, porque aponta aqui várias coisas. Primeiro, aponta que Deus faz coisas grandes, maravilhosas, que ninguém percebe, que muitas vezes ninguém entende. E diz outra coisa muito importante no fim. Quem somos nós para o questionar? Versículo 12. Quem lhe dirá o que fazes? Quem somos nós, mesmo para essas coisas que nós não entendemos, para dizer, Deus, o que é que tu estás a fazer comigo? Não temos esse direito. E, portanto, a nossa atitude é estar quieto, à espera que Ele, pela sua graça, nos revele uma resposta no seu timing, de acordo com a sua vontade. Não temos o direito de poder questionar. Como dizia também C.S. Lewis, o melhor, muitas vezes, talvez seja aquilo que menos entendemos. O melhor, talvez seja aquilo que menos entendemos. E como também dizia alguém, e eu estou a citar muitas coisas, não é que de costume, mas desta vez aconteceu. Os caminhos de Deus são complexos e é difícil predizê-los. Ele move as peças e, de alguma maneira, elas ficam em ordem. Nunca vos aconteceu depararem com isso? As peças movem-se. O que é que está a acontecer? E, de repente, para-se... mas caiu tudo certo. Mas nós, muitas vezes, conseguimos perceber isso. Outras vezes demoram anos até que nós conseguimos perceber. E outras vezes morremos, partimos deste mundo, sem conseguir perceber a ordem com que as peças ficaram. Porque Deus condiciona sempre a sua vontade com a sua soberania. Ele faz tudo o que quer de acordo com os seus supremos interesses. E quem somos nós, formiguinhas neste universo, para perceber os seus supremos interesses? Quem somos nós?
Portanto, nós devemos descansar, sabendo que Deus sabe o que é melhor para nós. Eu vou citar o Salmo 139, versículos 1 a 6. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu te conheces. Tu me cercaste por trás e por diante e puseste-me a tua mão, sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso alcançar. Alguém nos conhece melhor do que Deus? Alguém sabe o que é melhor para nós do que Deus? Então, se Deus permite que alguma coisa toque na nossa vida, ou se temos perante dúvidas complicadas, Deus não merece crédito, não merece confiança? Alguém que nos conhece a nós melhor que nós próprios nos conhecemos a nós mesmos? Quando a vontade de Deus não fizer sentido, aceitemo-la. Porque não há ninguém que nos ame mais do que Deus. E já dizia Jó, recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Então recebemos o sol e não recebemos a chuva? Não é? Muitos de nós, chuva que chatice, mas a chuva faz falta. Ainda agora, sabem, o problema que nós estamos a passar no nosso país, e não só no nosso país, a chuva faz falta. Teoria à prática. Como é que eu posso saber a vontade de Deus? Não façamos como uma vez um missionário fez. Queria saber para que país é que Deus queria que ele fosse evangelizar. E um dia estava a orar e abriu os olhos, virou à sua esquerda e viu a Baixada das Filipinas. É aqui que Deus quer que eu vá. Nem façamos como uma mulher que um dia não sabia se devia ir a Israel ou não. E sabia no panfleto que o voo era um 747. E no dia seguinte acordou às 7h47 e pensou, isto é da vontade de Deus, 7h47, o voo é 747, portanto eu quero que vá a Israel. Desculpa, isto é teologia voodoo. Isto não é vontade de Deus. Isto é nós queremos fazer coisas achando que Deus quer que as façamos, mas Deus não nos dá indicações nenhumas que queira que nós façamos. Isto não é vontade de Deus. Há vários pré-requisitos para nós possamos perceber a vontade de Deus. Há um versículo que diz assim, eu vou citar que é para conseguir terminar a tempo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito, todos aqueles que são guiados pela sua vontade, são filhos de Deus. Não queiramos perceber a vontade de Deus se nós não somos filhos de Deus. O primeiro passo é converter-nos. Queiramos perceber a vontade. Deus não vai revelar a vontade dele a quem não é filho dele. Portanto, o primeiro pré-requisito é temos que acertar contas com Deus. E se não temos os nossos pecados confessados, façamo-lo. E a partir daí, nós somos elegíveis para perceber qual a vontade de Deus para a nossa vida. Segundo pré-requisito. Há um versículo que diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. E se o falo de mim mesmo. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Ou seja, eu vou citar aqui duas partes do texto. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá. O que é que eu quero dizer com isto? O segundo pré-requisito. Deus não revela a vontade de Deus a ninguém se nós não tivermos vontade de a receber. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá. Ou seja, nós temos que querer ter vontade de a fazer. Porque se Deus tiver para nós dois caminhos, certo? E nós não tivermos a fim de seguir nenhum daqueles caminhos que Ele tem para nós, Ele não nos vai revelar qual é o caminho que é para nós. Deus só vai revelar a vontade dEle quem quer receber a vontade dEle. E Paulo também, eu vou citar Efésios 6, 5 a 6, Paulo disse também isto, vós servos obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. De coração! E, portanto, queremos receber a vontade de Deus, queremos perceber qual é o caminho certo, ok? Queremos perceber qual é que é o trabalho que devemos seguir, queremos perceber qual é a pessoa certa com quem devemos casar, queremos perceber o que é que devemos fazer amanhã, queremos perceber qual é a decisão que devemos tomar em relação a certo assunto, pelo menos de coração, que tenhamos a vontade perante Deus. Deus, eu não sei o que tu queres para mim, mas eu quero fazer o que tu queres para mim. Eu quero fazer aquilo que tu queres para mim, porque eu sei que aquilo que tu queres para mim é o melhor. Se tivermos esta vontade de querer fazer a vontade de Deus, é um dos pré-requisitos para podermos, de facto, recebê-la. Terceiro pré-requisito. Nós devemos estar dispostos... Nós, para pedirmos a vontade de Deus, nós temos que falar com Deus, temos que orar. Certo? Portanto, queres saber a vontade de Deus? Ora, tens que orar. Temos que orar. E temos que pedir. E se calhar temos que orar todos os dias. E temos que orar sem cessar, se calhar várias vezes ao dia. Chega a um ponto,
Deus, desculpa lá, estou a ser chato. Epá, mas eu estou intranquilo. Eu tenho que voltar a pedir sobre isto. Passado uma hora, Deus, desculpa lá. Tu dizes para orar sem cessar. Eu vou orar sem cessar. Eu preciso que tu me mostres qual é o caminho a seguir. E daqui a 2 horas, Deus, desculpa, estou a ser chato outra vez. Sou eu de novo. Eu quero saber de novo qual é o caminho. Orar sem cessar. Pedir a Deus. E Deus fazer como... Olha, vou-vos dar um exemplo. E outra coisa é esperar. Conhecem a história de José? Aquele homem só percebeu o sentido da sua vida décadas depois. Foi abandonado pelos irmãos, meteram-no numa cova, depois foi para a prisão, e depois teve que fugir da casa de Potifar, antes disso teve que fugir da casa de Potifar, depois foi para a prisão, e depois disso aqueles a que ele tinha ajudado não cumpriram a sua promessa de o ajudar a ele. Mais tarde ele foi chamado ao faraó, se calhar para o matar, ele estava cheio de não sei, e nada fazia sentido, e de repente ele é chamado para ser o segundo a seguir a faraó, e por intermédio dele o povo de Israel foi salvo. Ele foi criado para muitas coisas, tal como nós fomos criados, mas um dos grandes fins para o qual Deus pensou em José foi para salvar o seu povo de Israel. Ele só percebeu isso décadas depois. Esperar. A vontade de Deus não é carregar no botão. Pim, já está. Não é assim. Quantas vezes nós temos que esperar uma vida inteira para perceber porque é que certas coisas acontecem? Uma vida inteira. Mas não caímos no desespero em que estamos. Quarto pré-requisito. Há mais, mas eu vou só dar-vos 4, ok? Depois vou passar para outra secção. 4 pré-requisito. Há uma passagem que está em Atos 20, 22 a 24, e eu vou citar Paulo. E ele disse assim: E eis agora que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Ele assim, eu vou fazer o que Deus quer que eu vou para Jerusalém. Eu não sei qual é a vontade de Deus, não sei o que vai acontecer lá, não sei qual vai ser a vontade de Deus, mas vejam o espírito dele e a atitude dele. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele sabia uma coisa. Ele sabia que não sabia o que Deus queria, mas sabia que o esperavam complicações. Muitas vezes nós, para percebermos qual é a vontade de Deus, temos de sair da nossa zona de conforto. Sair da nossa zona de conforto. Paulo sabia que para perceber a vontade de Deus tinha que sair do conforto dele. E muitas vezes Deus pede, David, tens que sair da tua zona de conforto, tens de sair desta zona que é uma zona confortável para ti e lá eu vou-te mostrar a minha vontade. Estamos dispostos a isso? Quarto pré-requisito. Primeiro, temos de acertar contas com Deus. Temos que ser crentes. Segundo, precisamos estar dispostos realmente para fazer a vontade de Deus. Terceiro, temos de estar preparados para orar e para esperar. E quarto, devemos estar preparados para sair da nossa zona de conforto. Agora, como é que Deus nos mostra a sua vontade depois dos pré-requisitos? Como é que Ele de facto nos mostra? Olha, Ele começa por mostrar por aqui, pela Bíblia. Lâmpada para os meus pés, como é que é? É a tua palavra e luz para o meu caminho. Nem vale a pena complicar. É luz, é lâmpada. Lâmpada e luz é para quê? Para mostrar o caminho. Ok? Vocês gostavam de ir ao médico e o médico abrisse o manual dele de medicina? Vocês estão-se a queixar com a dor da barriga. Ele chegava lá, manual de medicina que ele tem, não sei se tem, se não tem. Estou a dar um exemplo pobre, mas para vocês perceberem. E abria, ok, página 412. O que você tem é hemotite. Pronto, é isso que você tem. E vocês olhavam para o médico e diziam, olha, obrigado, desculpe lá, eu já venho, eu tenho que ir ter com o meu filho, depois eu marco outra consulta. Vocês achavam que eu estava a gozar com vocês. Para sermos a vontade de Deus, não é abrir a Bíblia ao calhas, ok? E perceber, deixa-me cá ver se Deus fala comigo hoje. Isso aqui, e disseram os príncipes ao rei, morra este homem. Epá, isto não. Vamos abrir outra vez. Por acaso foi calhou. Isto não é assim que funciona. A palavra de Deus não é um livro assim. Deus fala pela sua palavra, mas eu vou-vos dar exemplos. A Bíblia dá-nos pistas de qual é a sua vontade. E a Bíblia já diz muita coisa na Bíblia que é da sua vontade. Vou-vos citar para mais. É da sua vontade obedecer aos pais. É da sua vontade de trabalharmos para o nosso sustento. Obedecer aos pais, Efésios 6.1, aliás, perdão. Trabalhar para o nosso sustento, 1 Tessalonicenses 4, 11 a 12. Ajudar a família, 1 Timóteo 5, 8. Contribuir para a obra, Gálatas 2, 10. Casar com um cristão, 1 Coríntios 6,15. Criar filhos segundo os padrões de Deus, Efésios 6,4. Aceitar pessoas sem preconceito, Tiago 2, 1 a 10. Ser agradecidos, Filipenses 4, 1 a 6. Ter uma atitude alegre,
1 Tessalonicenses 5,16. Reunimos para adorar a Deus. Hebreus 10,25. Orar. 1 Tessalonicenses 17. E finalmente, podia estar aqui amanhã todo o dia todo. Meditar nas Escrituras, Salmo 1,2. A Bíblia dá pistas. Agora a pergunta é, quando não está escrito na Bíblia? Vou-vos dar um exemplo prático. Vocês querem escolher um emprego e têm 2 empregos. Um emprego tem hábitos e tem obrigações que vocês têm que cumprir que são contra coisas que estão escritas na Bíblia. É uma indicação que se calhar não seja o caminho certo. A Bíblia não diz assim, olha, em 2017, o David Gomes, que vai nascer, vai se deparar com o emprego e vai ter esta dúvida. Nesta altura, vai ter que escolher o emprego A, porque o B não serve. Não, Deus não fala assim. Mas Deus dá pistas. Se nós soubermos que esse emprego e que há coisas que se passam naquele trabalho que nos impedem de servir a Deus e há coisas que se passam de erradas, que vão contra certos princípios bíblicos, é um indicador que talvez não seja por aí. Entre outros que eu vos vou dar agora. Mas é um indicador. Outro guia que nós temos para perceber a vontade de Deus é o Espírito Santo. Eu vou citar aqui um versículo que se encontra em Filipenses 2, 12 a 13. Sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem opera em vós, pelo Espírito Santo, parênteses, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Isto do Espírito Santo faz lembrar um carro. Nós temos que pôr o carro em andamento. Ok? Porque se nós não tivermos o carro em andamento, não nos vai guiar. Temos que pôr o carro em andamento, temos que começar a andar. E o Espírito Santo é aquela voz interior que para a esquerda, e depois vira para a direita, para a esquerda, para a direita. Como aquele versículo que nós lemos, o coração do homem planeia o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige o espaço. Mas para dirigir o espaço tem que pôr a caminho. Eu tenho que me pôr a andar. E, portanto, temos que nos pôr a caminho, temos que nos pôr a andar e o Espírito Santo vai nos dirigindo. Agora, a direção que Ele dá depende da nossa capacidade de o ouvir e de o escutar e da nossa conexão com Deus. Quanto mais nós estivermos conectados com a Sua Palavra e com Deus, mais o iremos escutar. Essa voz será mais estridente para nós. A um ponto que nós não a conseguimos quase de ignorar. Ok? Deixa-me ver se eu não passo nada à frente. Terceira forma de nós percebermos a vontade de Deus. Primeiro, a palavra de Deus, sem dúvida. Segundo, o Espírito Santo. Terceiro, quando não encontramos respostas na Bíblia, quando não encontramos respostas, e o Espírito parece que não fala connosco, procuramos também o apoio de pessoas sábias, qualificadas e dignas de confiança. Pode ser uma terceira fonte de ajuda. Não precisamos visitar nenhum guru do Tibete. Okay? Eu vou-vos dar um exemplo na Bíblia de alguém suspeito que ajudou outra pessoa. Vocês lembram-se todos de Moisés? Moisés está a passar um mau bocado. Estava com dificuldade em organizar o povo. Sabem quem é que o ajudou e que lhe deu uma grande dica? Foi o sogro. Leiam a Bíblia. Eu não vou ler com vocês. Êxodo 18, 19 a 27. Muitas vezes, ao nosso lado, temos alguém que nos pode até dar uma boa dica e uma boa ajuda, guiado por Deus. E muitas vezes pode ser uma grande ajuda para nós. Portanto, devemos considerar esse tipo de ajuda. Como é que eu posso saber se uma pessoa é qualificada para me aconselhar? São pessoas que querem para vocês o que Deus também quer. Ou seja, também andam perto dele. São objetivas. Não falam. São objetivas. Sabem ouvir. Não são pessoas que querem só falar. Querem ouvir. Podem não ter a resposta logo para vós. Mas nem que vão para casa pensar e depois dão-vos uma resposta. Não vos dizem só o que vocês querem ouvir. E não vos julgam. Mas também compreensivas. São pessoas assim. E vocês dizem, é fácil encontrar pessoas assim. É verdade. Se calhar encontrarão pessoas com algumas características e com outras não tanto. Mas talvez consigam encontrar algumas pessoas que vos possam ajudar neste tipo de situações. Portanto, terceiro, pessoas sábias e qualificadas, dignas de confiança. Quarto, segurança de uma paz interior. Há um versículo que diz assim, em Colossenses 3,15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. Geralmente há muitos crentes que decidem só com base nisto. Tipo, eu sinto-me bem, sinto que é por isso. Só que, irmãos, o sentir é enganoso, porque o coração é enganoso, engana. E, portanto, não deixem isto como critério principal. É um dos. Porque se for da vontade de Deus, nós também vamos sentir a paz. Agora, se formos só pelo sentimento que estamos cá dentro, ignorando tudo o resto, garanto-vos que já estamos a cometer um grande risco. Isto falar de vontade de Deus não é fácil. Isto são pistas. Se calhar outro crente falaria disto muito melhor que eu.
E se calhar se eu falasse isto aqui uma semana, falaria de forma completamente diferente. Mas são guidelines que nos podem ajudar. Eu gostava que terminassem e que lessem comigo em Romanos 12, 1 a 2. E vamos terminar por aqui. Romanos 12, 1 a 2. E diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos terminar por aqui, eu já li o 2. Paulo está a dizer: eu peço-vos que vocês se apresentem em sacrifício vivo. Ou seja, o que é que ele está a dizer com isto? Eu peço que vocês saiam da vossa zona de conforto. É o que ele está a dizer. Preparem-se para sair da vossa zona de conforto, de uma situação confortável. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Leiam a Bíblia. Aquilo que eu vos disse há bocado está aqui. Versículo 12, 1 é... Vamos simplificar. Rogo-vos que saiam da vossa zona de conforto. Versículo 2. E transformais pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, e leiam bastante a Bíblia, porque a Bíblia renova o nosso entendimento. O que é que diz a seguir? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Paulo simplificou mais a minha vida. Eu falei tanta coisa, o Paulo só fala em duas. Preparem-se para sair da vossa zona de conforto, porque a vontade de Deus nem sempre é agradável. E leiam bastante a Bíblia para renovar a vossa mente. E vocês vão descobrir que a vontade de Deus pode ser boa, pode ser perfeita e pode ser agradável. Que o Senhor nos abençoe.